E aí, pessoal, a gente vai mergulhar fundo hoje, hein? Vamos falar sobre o que aconteceu depois dos ataques de 8 de janeiro de 2023 no Brasil. Faz 2 anos já, né? É bastante tempo. Pois é. E para entender melhor essa história toda, a gente trouxe 2 artigos. Um do Brasil de Fato e outro da Exame. Legal. A ideia é descobrir como anda a justiça, as punições e também como o Brasil está se recuperando, sabe? Uhum. Inclusive, tem uma história bem interessante sobre um relógio antigo do século XVII que foi restaurado. Nossa, que bacana. Parece que ele estava lá no Palácio do Planalto. E foi Ah, danificado nos ataques. isso. Mas a gente fala disso mais para frente. Primeiro, vamos entender os números, né? O Brasil, de fato, fala que o STF já condenou 371 pessoas. Caramba, bastante gente. Pois é. Legal. Mas olha só, tem mais de 2.000 pessoas sendo investigadas ainda, Pelo jeito, a justiça ainda tem muito trabalho pela frente. sem dúvida. E as punições variam bastante, né? Tem gente que pegou pena pesada, tipo, por tentar acabar com a democracia. Golpe de Estado, essas coisas. Exatamente. Mas também tem um grupo que fez acordo com o Ministério Público, sabe? Entendi. E o que rolou nesse acordo? Pelo que eu entendi, eles admitiram culpa por crimes menos graves e, em troca, receberam punições mais leves, tipo monitoramento eletrônico, multa, Sei certo? lá, trabalho comunitário, essas É coisas. isso. Teve até gente que teve que fazer curso sobre democracia. Que interessante. Uma forma diferente de punir, né? É, bem inusitado. Mas, e aí, o que você acha de tudo isso? Quase 400 condenados, mais 2.000 investigados. O que isso te diz sobre o Brasil 2 anos depois do 8 de janeiro? Olha, eu acho que mostra que o Brasil está levando a sério a questão da justiça, né? Mas também que ainda tem muita coisa para ser resolvida. Verdade. E tem o lance das pessoas foragidas, né? O artigo fala de 122, sendo que 61 estão com pedido de extradição. Isso é preocupante. Será que a gente vai conseguir trazer todos para a justiça? É a pergunta que fica, né? Mas mudando um pouco de assunto, o artigo do exame fala da parte de restauração e cura, sabe? Teve uma cerimônia no Palácio do Planalto para entregar as obras de arte que foram recuperadas. E também rolou um abraço da democracia, um gesto bem simbólico. Legal. Quem participou? O presidente Lula estava lá, junto com outras autoridades. Mas o artigo menciona que os presidentes da Câmara e do Senado não apareceram. Interessante. E o que rolou na cerimônia? Além do abraço, eles falaram sobre a importância de defender a democracia, de construir o país. E teve a parte da restauração das obras de arte, né? Parece que o IFAM, o IFPEL e a diretoria curatorial dos palácios presidenciais fizeram um trabalho incrível. Que bom. E que tipo de obras foram restauradas? De tudo. Móveis, pinturas, esculturas. Imagino do trabalhão que deu. E teve o caso do relógio do século XVII, lembra? Me conta essa história. Pelo que eu li, ele foi bastante danificado, mas uns especialistas da Suíça se ofereceram para restaurar de graça. Que legal. Uma bela demonstração de solidariedade. E agora o relógio tá de volta no Palácio do Planalto, todo bonitão. Que bom que deu tudo certo. Mas me diz, o que mais te chamou a atenção nesses artigos? Cara, eu fiquei pensando bastante nesse lance do abraço da democracia, sabe? Me parece um gesto tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso. Concordo. Tipo um símbolo de união, de força. Exatamente. E me fez pensar em como a gente, como cidadãos, pode fazer a nossa parte para fortalecer a democracia no Brasil. Boa pergunta. E você, o que acha? O que a gente pode fazer? Olha, acho que a gente precisa se informar direito, ter senso crítico, não cair em fake news Evitar desinformação é fundamental. e participar da vida política do país, né? Verdade. Se a gente se omitir, deixa espaço para quem quer destruir a democracia. Exato. E acho que mais do que nunca a gente precisa ter esperança, sabe? Acreditar que a democracia brasileira é forte e que a gente vai superar esse momento difícil. Concordo. Apesar de tudo, o Brasil já passou por muita coisa e sempre deu a volta por cima. E com o 8 de janeiro não vai ser diferente. Tomara. Mas, e você, o que te deixa mais esperançoso nesse processo todo? Acho que é a resiliência do povo brasileiro. Apesar de tudo que aconteceu, a gente não se deixou abater. A gente se uniu, lutou pela democracia e está reconstruindo o país. Verdade. É inspirador ver essa força, essa capacidade de superar as adversidades. Total. E me faz ter fé no futuro. A mim também. E esse abraço à democracia foi bem simbólico, né? Imagina a cena, o presidente Lula, outras autoridades, e um monte de gente se juntando ali no Palácio do Planalto. Nossa, me passa uma sensação de união, sabe? Tipo, a democracia é mais forte que qualquer ataque. Mas, lendo o artigo, vi que teve gente importante que não estava lá, né? E o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ah, entendi. E isso gerou bastante discussão, né? Tem gente que viu como um sinal de que a polarização política ainda dá forte. Que nem todos concordam em mostrar essa união, né? Exatamente. Mas também tem quem acha que foi só coincidência, problema de agenda, sabe? E a gente não devia dar tanta importância para isso. Faz sentido.
Mas, independente de quem estava ou não estava lá, acho que o importante é a mensagem, né? A democracia brasileira se recuperando, se reerguendo depois dos ataques. Com certeza. E isso a gente vê não só na cerimônia, mas em tudo que foi feito depois do 8 de janeiro. As investigações, os julgamentos, a restauração das obras de arte. E os esforços para combater a desinformação também, né? Verdade. Tudo isso mostra que o Brasil está aprendendo com o que aconteceu. Se preparando para evitar que se repita, né? E essa história do relógio do século XVII, hein? Me impressionou como um objeto, assim, aparentemente simples, pode ter um significado tão forte. Pois é. Aquele relógio indo para a Suíça, sendo restaurado de graça e voltando para o seu lugar. É tipo um símbolo da própria democracia brasileira, né? Exatamente. É. Machucada, mas não destruída. Pronta para seguir em frente. Essa metáfora perfeita. Me fez pensar como a gente, como cidadãos, pode contribuir para fortalecer a democracia e impedir que outro 8 de janeiro aconteça. Boa pergunta. O que você acha? Acho que começa pelo básico, né? Sim. Informar direito, ter senso crítico. Não cair em fake news, essas coisas. E participar ativamente da vida política do país, né? Com certeza. Se a gente se omite, abre espaço para quem quer destruir a democracia. Exato. A democracia exige participação, exige que a gente se engaje, debata, defenda nossos valores. E aprenda com os erros do passado, né? Sem dúvida. O 8 de janeiro foi o dia que a gente nunca vai esquecer, mas precisa servir de lição. Para construir um futuro melhor. É isso aí. E que futuro a gente quer construir? Que Brasil a gente quer ter daqui para frente? Brasil com democracia forte, justiça prevalecendo, diálogo como base para resolver os conflitos. E onde a gente possa viver em paz e com liberdade, né? Exato. Tomara que a gente consiga. Mas, olhando para tudo que a gente discutiu hoje, o que te chama mais atenção nesse processo todo? Olha, acho que é a resiliência do povo brasileiro. A gente não se deixou abater, sabe? É A verdade. gente se uniu, lutou pela democracia e está reconstruindo o país. Essa força, essa capacidade de superar as adversidades me dá esperança no futuro. A mim também. Acho que é importante a gente lembrar, o Brasil já passou por muita coisa, mas sempre deu a volta por cima. E com 8 de janeiro não vai ser diferente. Com certeza. É verdade. A gente falou bastante das punições mais sérias, mas teve aquele grupo que fez acordo com o Ministério Público, né? Queria entender melhor como isso funcionou. Sim, claro. Essas 527 pessoas, né, elas acabaram admitindo culpa por crimes, digamos, menos graves, e aí, em troca, receberam punições mais brandas. Entendi. Mas que tipo de punição é essa? O que é considerado brando nesse caso? Bom, a gente tá falando de coisas como usar a tornozeleira eletrônica, pagar multas, prestar serviços para a comunidade ou até participar de uns cursos, sabe, de educação para a cidadania. Ah, entendi. É uma forma de responsabilizar sem precisar aprender. Exatamente. E esses cursos sobre democracia, o que você acha? Funciona? É difícil dizer com certeza, né? Mas eu acho que vale a tentativa. A ideia é que, aprendendo mais sobre democracia, sobre as consequências dos seus atos, essas pessoas, quem sabe, se tornem cidadãos mais conscientes. Quem sabe, né? Pelo menos mostra que tem um caminho de volta, depois de um erro tão grave. É verdade. Mas me diz, o que te preocupa mais nesse processo todo? Olha, a impunidade, sabe? A gente viu que ainda tem mais de 100 pessoas foragidas. É verdade? Algumas até em outros países. Isso é um problema. Mostra que, mesmo com todos os esforços, ainda tem gente que pode escapar da justiça. Pois é. E a impunidade é um terreno fértil para esse tipo de ataque acontecer de novo, né? Sem dúvida, a gente não pode esquecer disso. Acho que além de punir os culpados, a gente precisa entender como chegamos nesse ponto, né? É verdade. Como a polarização, as fake news, o discurso de ódio, tudo isso contribuiu para criar um clima de violência. Né? Com certeza. É preciso combater a desinformação, incentivar o diálogo, fortalecer a educação para a cidadania. A gente precisa trabalhar para criar um ambiente onde a democracia seja valorizada e protegida por todos. Exatamente. E acho que esse é o grande desafio do Brasil hoje, né? Reconstruir confiança nas instituições, fortalecer o diálogo, garantir que a democracia prevaleça. É isso aí. O 8 de janeiro foi um marco na história do Brasil, mas a gente não pode deixar que isso nos paralise. A gente precisa aprender com os erros, seguir em frente e trabalhar por um futuro melhor, mais justo, mais democrático para todos. É isso aí. E com essa mensagem de esperança, com a certeza de que a democracia brasileira vai superar esse momento, a gente encerra nosso mergulho no 8 de janeiro, 2 anos depois. Isso aí. Esperamos que essa conversa tenha ajudado vocês a entender melhor tudo o que aconteceu. E que a gente possa refletir junto sobre o futuro da democracia no Brasil. Até a próxima.